Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de resolução de exercícios da nossa sétima lista. Vamos lá, reta final, estamos terminando o ano. Então vamos para o primeiro exercício, olha só. Um planeta descreve um quarto de sua órbita em torno do Sol, num sistema planetário de outra galáxia, em 28 dias terrestres. Determine o período de translação desse planeta em torno do Sol. Bom, tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Seria interessante você pausar o vídeo, tentar resolver esse exercício aí e depois retorne aí com o vídeo. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, nós vamos aplicar aqui a segunda lei de Kepler, em que a velocidade areolar é constante. E o que é a velocidade areolar? A figura está até facilitando aqui, olha, a nossa interpretação. É a velocidade com que ele varre essa área aqui, olha, em destaque, tá certo? Ou seja, vai ser definido como a área varrida, que eu estou chamando de ΔA, no intervalo de tempo ΔT, tá certo? Nesse caso aqui, ele simplesmente varreu 1/4 da área total do círculo, tá certo? Assim foi colocado aqui no enunciado, olha, 1/4 da área total, ok? E essa velocidade areolar, ela é constante, tá certo? Isso aí é a segunda lei de Kepler, tá? Bom, para calcular a velocidade areolar em torno aqui, olha, a área que ele varre aqui em torno desse Sol, né? Para uma volta completa, você vai pegar a área total e dividir pelo período. Como a velocidade areolar ela é constante, eu posso pegar exatamente a área varrida nesse intervalo de tempo aí, olha, 1/4 da área total no intervalo de tempo de 28 dias. Portanto, você vai concluir aqui, olha, que o período desse planeta em torno desse Sol é de 112 dias terrestres, tá certo? Nosso próximo exercício, olha só o enunciado. A figura representa a órbita da Terra ao redor do Sol. A área destacada, A, corresponde a 1/5 da área total da elipse. Calcule o número de dias que a Terra demora para se deslocar da posição P para a posição Q de sua órbita. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo. Caso você não tenha um enunciado aí no seu caderno, anote então esse enunciado e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado resolver esse exercício, que ele é semelhante ao exercício anterior. Também vamos aplicar aqui a segunda lei de Kepler, velocidade areolar constante. Tá certo? Então, olha só, a velocidade areolar da Terra em torno do Sol, eu posso calcular como sendo a área total da elipse dividido pelo período de translação da Terra, cerca de 365 dias. Tá certo? Claro, não estou pensando aqui em ano bissexto, ok? Bom, a área em destaque aí, olha, A, né, como a velocidade areolar é constante, eu também posso calcular como sendo essa área varrida A dividida pelo intervalo de tempo que a Terra demorou, né, para sair de P e chegar em Q, tá certo? Bom, como essa área em destaque, de acordo com o enunciado, né, vale 1/5 da área total da elipse, quando eu substituir aqui, olha, eu vou encontrar, então, que o intervalo de tempo que a Terra leva para sair de P e chegar em Q vai ser igual, olha, 365 dividido por 5, ou seja, 73 dias. Tá certo? Bem simples, tá? Na verdade, aplicou a segunda lei de Kepler, acabou, você não tem aí como errar, tá certo? Terceira questão, olha só, o período de translação de Urânio em torno do Sol equivale a 84 anos terrestres aproximadamente. Supondo o raio médio da órbita de Urano cerca de 4 vezes o da órbita de Júpiter, determine aproximadamente o período de translação de Júpiter expresso em ano terrestre. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha um enunciado, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Vamos lá, então? Vamos para a solução. Aqui nós vamos aplicar a terceira lei de Kepler, que estabelece o seguinte, olha só. O quadrado do período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio aí, olha, que esse planeta descreve, né, na órbita que o planeta descreve em torno do Sol. Tá certo? Essa constante K vai acabar aí dependendo especificamente da massa do Sol, mas o valor dela, propriamente dito, é irrelevante. Tá? O fato é que essa constante K ela serve para todos os planetas aí do nosso sistema.
tá certo? Isso significa, então, que eu posso escrever o seguinte, olha, que o quadrado do período do planeta Urânio, dividido aí pelo cubo do raio médio do Urânio, né, em torno do Sol, vai ser igual ao quadrado do período de Júpiter dividido pelo cubo do raio médio e da órbita de Júpiter, tá? É isso que você vai fazer, olha, igualar essas duas expressões, porque a constante K é a mesma para os dois planetas, aliás, para todos os planetas aí do nosso sistema, tá certo? De acordo com o enunciado, 84 anos terrestres é o período aí do planeta Urano, em torno do Sol, e o raio médio de Urano é cerca de 4 vezes o raio médio da órbita de Júpiter. Por isso eu coloquei aí, olha, 4RMJ, né, que é o raio médio aqui, olha, da órbita de Júpiter. Tudo isso é elevado ao cubo, tá? Não é só aqui eu colocar o 4 fora aqui, não. O 4 também está sendo elevado ao cubo, tá certo? Sei, tudo bem, que aqui é um produto, você vai fazer a distributiva aqui, olha, então vai ficar 4 ao cubo, e esse RMJ também é o cubo, que você vai simplificar com o outro lado, olha. E aí você vai ter a seguinte expressão, 84 ao quadrado, não vou usar ele, não vou elevar ao quadrado, vou deixar do jeito que está aqui, tá? Dividido por 4 ao cubo. Agora, 4 ao cubo eu vou elevar ao cubo e vou descobrir. Vai dar 64, não é isso? E olha que legal, 64 eu sei a raiz quadrada. E quando eu extrair a raiz quadrada, o 84 aqui ficou fácil também, né? Então, você vai ter 84 dividido por 8, tá? Que vai me dar aqui, olha, 10 anos e meio terrestres, tá certo? Tá aí o período, né, de Júpiter em torno do Sol. Quarto exercício. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 elevado à oitava quilômetros do Sol, sendo 6,4 vezes 10 elevado a 23 kg a massa de Marte e 2 vezes 10 elevado a 30 kg a massa do Sol, determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte. É dada a constante de gravitação universal, G igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Nm² por quilograma ao quadrado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, tentado resolver esse problema que é bem simples, na verdade é uma aplicação direta aqui, olha, da lei da gravitação de Newton, tá? A força de interação entre esses dois planetas é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro dos dois, né? No caso aí, claro, né? Estamos falando do Sol. Sol não é um planeta, vai ser aí uma estrela, tá certo? Mas se aplica da mesma forma. Só substituir os valores, tá? Você vai encontrar aí 1,6 vezes 10 elevado a 21 newtons. O único cuidado que você tem que tomar aqui nesse exercício é a distância. A distância ela tem que estar em metros. Por quê? Porque a constante está usando o metro. E ele te deu a distância aqui em quilômetros. Esse quilo aqui, o K, corresponde à potência de 10 elevado à terceira. Aí você tem 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à oitava. Conserva a base e soma os expoentes. 8 mais 3, 11. Tá? Por isso aqui eu coloquei 2,3 vezes 10 elevado a 11 ao quadrado. Tá certo? Tomou esse cuidado aí, colocou todas as unidades compatíveis, e no caso, sistema internacional, porque assim se encontra constante, né? Acabou, você vai fazer direitinho, sem errar a conta, você vai chegar no resultado facilmente. Próximo exercício é o exercício de número 5. Dois corpos, A e B, de massas 16m e m, respectivamente, encontram-se no vácuo e estão separados de uma certa distância. Observa-se que um outro corpo de massa m minúsculo, tá? Fica em repouso quando colocado no ponto P, conforme a figura. A razão x, y entre as distâncias indicadas é igual a... Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado resolver essa questão, esse exercício que é bem simples também, não tem nenhuma complicação, tá? O fato é que você vai colocar uma massa nesse ponto P e ela ficará sujeita aí à ação da atração do planeta A, né, do corpo A, planeta, né, na verdade é um corpo, né, e também sujeita à atração do corpo B, tá certo? Bom, como essa massa vai ficar em repouso, não vai acelerar nem para a direita nem para a esquerda,
você vai concluir que essas duas forças se equivalem. Então, olha, força de atração gravitacional, diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam aí o centro dos corpos. Tá certo? Bom, a força que o A exerce em P, constante de gravitação, G, né? Gravitação universal, massa de A, massa de P, sobre a distância entre A e P ao quadrado, no caso, x ao quadrado. A mesma história você vai aplicar aqui para B, né? B vai atrair o corpo P também, olha, com a mesma intensidade aí, aliás, com a mesma fórmula, né? Só que a distância vai ser diferente, tá certo? E claro, eles também têm massas diferentes. Como a força que o A aplica em P é igual à força que o B aplica em P, então vamos igualar essas duas forças, tá certo? Ele até deu a massa do corpo P valendo m, mas olha, eu nem vou precisar dela. Eu vou simplificar aqui dos dois lados da igualdade, olha, a massa de P e também a constante G. Então, olha, o que vai restar? Massa de A, que é 16m, de acordo com o enunciado, sobre x ao quadrado vai ser igual a m sobre y ao quadrado. Também, olha, vou simplificar o m dos dois lados da igualdade. E eu vou concluir que a razão x, y é igual a 4. Tá certo? Também, olha, um exercício bem simples, aplicando aí, olha, a lei da gravitação de Newton. Bom, agora o assunto é estática do ponto material. Vamos lá, sexta questão. No sistema em equilíbrio esquematizado, o fio BC deve permanecer na horizontal. Os fios e a polia são ideais, sendo M1 igual a 5 kg e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, a tração no fio BC. Letra B, a tração no fio AB. Letra C, o peso do bloco 2. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno, caso você não tenha esse enunciado, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. A primeira coisa que você vai observar aqui é a força, né? Ou melhor dizendo, as forças que estão atuando aí no nosso sistema, tá? Por exemplo, nós temos aí o peso do corpo 1, 50 newtons, já vou colocar aí valendo 50 newtons. E esse peso aí, olha, do corpo 1 vai ser equilibrado pela tração aqui desse cabo, que por sua vez está comunicando aqui, olha, a mesma força até o ponto B, olha. Então aqui eu também tenho 50 newtons, tá? Só não vou desenhar a tração aqui para cima. Mas você já sabe que tem uma tração aqui para cima e ela vai ser transmitida até o ponto B. Ponto esse que vai estar em equilíbrio, e é ele que eu vou estudar, tá certo? Além dessa força de 50 newtons, que eu já encontrei então a letra A, olha, a tração no fio BC, 50 newtons. Nós temos a tração AB, tá certo? E também, olha, o peso do corpo 2, tá? Também não vou ficar me preocupando aqui em desenhar o peso de 2, tração no corpo 2, depois tração para baixo. Já vou desenhar direto que essa tração aqui no ponto B, olha, é o peso do corpo 2. Tá certo? Bom, para equilibrar aqui, olha, na horizontal, tá? A projeção dessa tração aqui na horizontal tem que ser igual a 50 newtons. E eu estou pegando aqui o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, por isso que eu estou usando aqui o seno de 30. Tá? Então, projetando aqui na horizontal, TAB vezes seno de 30 graus tem que ser igual a 50. Tá? Seno de 30 graus, 1 sobre 2, não é isso? Portanto, a tração do fio AB vale 100 newtons. Também já respondemos aqui a letra B. Tá? Só falta agora achar o peso de 2. Agora, a tração projetada aqui na vertical, olha, tem que equilibrar com o peso do corpo 2. E para projetar aqui na vertical, eu vou usar, olha, já que eu quero o cateto adjacente, tá? Eu vou usar o cosseno de 30. Tá certo? Então, tá aí, olha, TAB vezes cosseno de 30 vai ser o peso de 2. Olha, se você tiver com dúvida, você pega aqui uma vertical, traça a vertical certinho. Aqui, ó, o ângulo entre a vertical e a tração AB vai ser também de 30, alternos internos, tá certo? Eu só não desenhei aqui para não ficar carregado muita figura, tá? Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, portanto, o peso do corpo 2, 50 raiz de 3 newtons. Também um exercício bem simples, tá? De projeção de vetores, tá certo? Você também poderia ter aplicado aí a regra do polígono, ou o método ponta a ponta, para o ponto P, tá? Ponto
B, na verdade, né? E aí você teria encontrado os mesmos resultados, tá certo? Exercício de número 7. Na figura, o corpo suspenso tem massa igual a 2 kg. Os fios têm pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático. Repouso. Determine as trações nos fios AB e BC, fornecidos aí a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 graus igual a 0,50 e o cosseno de 30 graus igual a 0,87. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. Novamente, identificando aqui as forças que estão atuando no ponto B. Estudando o equilíbrio do ponto B, você vai encontrar o equilíbrio de todos os pontos. Tá certo? Então, nós temos aí o peso, 20 newtons já, direto, né? Eu tenho aqui também a tração AB e a tração CB. Tá certo? Também, ó, tem que equilibrar tudo isso. É bem semelhante ao exercício anterior, tá? Você pode até aplicar aqui o método ponta a ponta, né? O método dos polígonos, ou projetar os vetores. Na verdade, você só vai projetar o TAB aqui, olha. Vai projetar ele aqui na direção do eixo X e na direção do eixo Y. Tá? Vou pegar aqui, olha, então, 30 graus. Alternos internos, olha. E aí, olha, para equilibrar aqui na horizontal, TAB cosseno de 30 tem que ser igual ao TCB. E na vertical, TAB projetado aqui, olha, na vertical, que vai ser seno de 30, que é o cateto oposto, vai ter que ser igual a 20 newtons. E eu vou partir daí, tá? Então, TAB, seno de 30, você quer o cateto oposto, né? Tá aqui ele, né? Seno de 30 vai ser igual a 20 newtons. Seno de 30 igual a 0,50, você vai encontrar o TAB valendo 40 newtons. Tá certo? Agora, TAB cosseno de 30 vai ser igual ao TCB. Como o TAB você já encontrou, vale 40 newtons, só substituir aqui embaixo, olha. Aí você vai encontrar que o TCB vai ser 40 vezes cosseno de 30 graus, que de acordo com o enunciado, olha, vale 0,87. Portanto, TCB 34,8 newtons. Tá certo? Encontramos aí as duas trações que ele solicitou aí no enunciado. Questão de número 8. Agora nós vamos para o equilíbrio de um corpo extenso. Olha só, uma barra homogênea de peso igual a 50 newtons é apoiada nos pontos A e B. Determine as reações dos apoios em A e B. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Claro, caso você não tenha esse enunciado, e tentado resolver essa questão que também é bem simples, tá? Olha só, corpo extenso. E uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que ele é homogêneo, é uma barra homogênea. Isso significa que a distribuição de massa é uniforme. Tá, e daí? E daí que o centro de gravidade, ou centro de massa, se você quiser, tá? Nesse caso até se confundem, porque a gravidade é uniforme, vai ser exatamente no centro aí do corpo. Tá certo? Aqui também sem escala, tá? Então é como se o centro aqui, olha, o centro de massa do corpo estivesse aqui na metade. Tá certo? Ok. Bom, agora eu vou identificar as demais forças. Olha, eu tenho aí a força no apoio A, estou chamando aí de normal A, e a força no apoio B, normal B. Tá certo? Condições de equilíbrio aí de um corpo extenso. Força resultante igual a zero e também o momento resultante igual a zero. Tá certo? Vamos escrever isso, tá? E também já identifiquei que a distância do ponto A até o centro de massa, metade aí da barra, 3,5 metros. Tá certo? Bom, agora eu vou escrever para a força resultante, normal A para cima, normal B para cima, igual ao peso para baixo. E também o momento resultante, eu vou fixar aqui um dos pontos. Pode ser o A, pode ser o centro de massa, pode ser o B, pode ser até a outra extremidade. Mas quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu não conheço a normal A, eu já vou fixar o ponto A. Então, eu vou estudar o momento resultante igual a zero com relação ao ponto A. Tá certo? E olha a nossa convenção. As forças que fazem a barra girar no sentido anti-horário, contribuição para o torque, né, para o momento da força, positivo. Sentido horário negativo. Tá certo?
Então, uma vez que você fixou o ponto A, né, com relação ao ponto A, eu vou ter o torque do peso da barra, por exemplo, 50, só que fixando o ponto A, ele faz a barra girar no sentido horário. Então, negativo aqui, olha, menos 50 vezes a distância desse ponto até o ponto A, 3,5 metros. Agora, normal B, faz a barra girar no sentido anti-horário, então positivo, mais NB vezes a distância aqui, olha, ele já te deu aqui embaixo, olha, bem mastigadinho, né? 5 metros, então está aqui, 5 metros igual a zero, porque só tem essas duas forças, porque o torque de A, como ele está exatamente em cima de A, é zero, né? Tá certo? Com isso, eu encontro o NB. Olha aí, NB então está valendo 35 newtons. Agora eu posso voltar aqui, olha, nessa primeira equação aqui da resultante igual a zero, né? Resultante das forças igual a zero. Então, eu vou ter NA mais 35 igual a 50. Portanto, NA está valendo aí 15 newtons. Tá certo? Olha, também teria outra forma de você resolver, tá? Você poderia calcular o seguinte. Você poderia calcular o torque das forças com relação a A e o torque das forças com relação a B. Aí você elimina NA numa das equações e elimina o NB na outra equação. Aí você vai ter que só achar essa distância pequenininha aqui. Tá certo? Que também não é difícil, tá? Já que você tem 3,5 aqui, olha, 3,5 aqui, então de B até a extremidade são 2 metros. Então você teria 1,5 metro aqui, tá certo? Que daqui 3,5. A diferença aqui, ó, 7,5, 2 metros. Então o que resta aqui, olha, 1,5 metro. Também poderia ser, tá certo? Então não teria somente essa forma, mas essa forma é a mais fácil de visualizar e mais rápida também de resolver. Tá certo? Então, para finalizar essa aula, essa é só a primeira parte da lista, não é verdade? Questão de número 9. Também, olha, equilíbrio de um corpo extenso. Nós temos aí uma barra, só que essa daí não é homogênea. Mas ele facilitou a nossa vida, ele já forneceu aí a posição do centro de gravidade. Essa barra aí tem uma massa de 140 kg e está apoiada nos pontos A e B, conforme a figura. Então, ele quer aí as forças de contato, né? Força normal em A e também em B. Tá certo? E deu a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, pausa o vídeo, tente resolver. É a mesma forma que nós utilizamos a questão anterior. Bom, espero que você tenha aplicado a mesma forma da questão anterior, né? Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha só, de novo, né? Peso, já vou colocar aqui direto 1.400 newtons, tá? Gravidade vale 10, massa 140, então tá aí. Agora eu tenho a normal aí em A e também em B, tá certo? E de novo, olha, força resultante e momento resultante igual a zero para equilibrar esse corpo extenso, tá certo? Força resultante igual a zero. Então, olha, NA para cima mais NB para cima tem que ser igual aos 1.400 newtons para baixo, tá? E o torque resultante tem que ser igual a zero. Você pode escolher agora, olha, ponto A ou ponto B, você tem as duas distâncias. E aplicar a convenção, tá? Positivo aí no sentido anti-horário. As forças que fazem a barra girar no sentido anti-horário, positivo. E aí, qual ponto você escolheu? Eu vou de novo no ponto A, tá certo? Olha só, então eu vou calcular aqui o torque do peso, tá? E o peso faz a barra girar com relação ao ponto A, vamos fixar o ponto A, faz a barra girar no sentido horário, então negativo, 1.400 vezes a distância aqui, olha, do centro de gravidade, né, que é a aplicação do peso até o ponto A, 1,8 metros. Mas, por que mais? Porque NB faz a barra girar no sentido anti-horário. Então, a contribuição positiva, mais NB vezes a distância total aqui até o ponto A, 1,8 mais 1,2, 3 metros. Tá certo? Então, eu já encontrei o NB. Tá? NB está valendo aqui 840 newtons. Agora é só voltar na primeira equação, tá certo? E nós vamos encontrar o NA valendo aqui 560 newtons. Repare a diferença aqui dos valores das forças. Você poderia pensar, ué, mas não teriam que ser iguais, estão nas extremidades aqui da barra, mas o problema é que o centro de gravidade não está no meio da barra, porque ela não é homogênea, tá?
o centro de gravidade foi colocado aqui. Simples assim. Então, como o centro de gravidade está mais próximo aqui do ponto B, claro é que o ponto B aí, olha, vai ter que exercer uma força maior do que a força que o ponto A aqui, né? O apoio A está exercendo aqui na extremidade da barra. Tá certo? Bom, terminamos por aqui. Próxima aula é a parte 2 da resolução da nossa lista. Tá certo? Te vejo lá.